Olá, malta! Em relação ao episódio passado, recebi uma mensagem que dizia que eu demorei muito a fazer a introdução e a começar o episódio em si. Portanto, hoje, como sou eu que mando aqui, pá, eu no fundo também me irritei a mim própria, mas acho que neste episódio vou fazer o mesmo. Para falar de quê? Desta mudança de tempo. Hoje é quinta-feira, ontem estava um calor que não se podia, e não é que hoje esteja frio, mas está tipo, está aí a trovejar, está meio. De repente cai assim uma gotita, nós até ficamos, é lá, está tempo de chuva. Pá, e o pior é mesmo, hoje que já teve bué abafado, já teve a cair essas gotitas, já teve a trovejar, já teve abafado outra vez. Pá, decidam-se, estão a ver. É nestes momentos que eu começo a perceber aquelas pessoas que andam tipo de ganda suete, bué quente e depois uns calções e chinelos. Este tempo deixa-nos confusos. Pá, e sabem o que é que deixa também? Deixa dores de cabeça, dores de pescoço. Não sei se isto sou só eu que tenho ganda pescoço mesmo e o meu pescoço não suporta. Não se suporta a si próprio por ser enorme e não suporta estas mudanças climáticas. Portanto, dor de cabeça, dor de pescoço e voz de. Pronto, não sei bem o que é isto. Mas se eu já não tinha boa voz, este tempo não ajuda nada, pelo contrário. Tipo, parece que estou a falar quase com uma mola no nariz. Então, pá, uma coisa que me acontece imenso em todos os episódios é eu esquecer-me de falar de certos pontos. Portanto, tenho aqui umas notitas soltas, duas coisinhas só, para dizer sobre a universidade. Então, no meu caso, pá, dizer também outra coisa, aquela coisa de o curso ser unido, conhecerem toda a gente ou não conhecerem toda a gente, isso depende, bué, eu falei mais ou menos disso, que depende, bué, também de quantas pessoas entram por ano no vosso curso. Tipo, no meu, que entramos 60 é normal que toda a gente se conheça, tipo, pá, conhecer também não vão ser amigalhaços todos, tipo, também é normal, há de haver pessoas e pessoas. Agora, num curso em que entrei em 200 eu não ia conseguir conhecer toda a gente. Outra coisa é sobre escolher a madrinha e o padrinho no primeiro ano. Isto depende também de faculdade para faculdade, de universidade para universidade, mas no meu caso, eu acho que isso é posto bué pressão para escolherem uma madrinha ou um padrinho, e tem que ser muito rápido, porque a tradição é depois a vossa madrinha, pronto, no meu caso, estar com vocês a ouvir a serenata convosco debaixo da capa e tudo mais. Ou seja, na serenata da latada, que é tipo em outubro, vocês já têm que ter uma madrinha para estar convosco a ouvir a serenata. Pá, eu acho que é bué de pouco tempo para vocês conseguirem, de uma panóplia de 60, se escolherem do segundo ano, parece quase que estamos a escolher um brinquedo, sabem? Eu escolhi uma madrinha, vou ali escolher um brinquedo. Não, mas supostamente estão a escolher a pessoa com quem ficam, que vos vai ajudar no vosso percurso académico. Pronto, e é uma escolha que vos dizem sempre que tem que ser ponderada, bem pensada. Pá, e é bem pouco tempo para essa pressãozinha que se põe, que é tipo a pessoa, estão a ver, que vos vai ajudar ao longo do curso. O que é que aconteceu no meu caso? Para já, eu não escolhi uma pessoa que andava no segundo ano, eu escolhi uma pessoa que estava já no terceiro ano. Gostava de algumas pessoas, mas não era aquela coisa de pá, sei lá se isto é para a vida toda, estão a ver? Então estávamos já no dia da serenata e eu não tinha madrinha. Arranjei mesmo ali no dia. E tenho aqui a dizer, o que eu quero retirar disto é que, por acaso, tive tanta sorte ou ponderei tão bem. Não ponderei bem porque eu conhecia exatamente nesse dia, portanto não foi nada ponderado. Mas então, o que eu queria retirar disto é que vejo amigos meus, pá, pessoal que conheceu a madrinha logo no início, que quis logo pedir aquela pessoa e já sabia há imenso tempo que era aquela pessoa que queria ter como padrinho ou como madrinha, e que vejo que foram bem amigos no primeiro ano, ou no primeiro semestre, ou na primeira semana. São pessoas com quem agora não se dão tanto.
E eu sinto que com a minha madrinha, por acaso, tive sorte porque é mesmo tipo minha amiga, nas coisas da universidade e um pouco até fora da universidade. Pá, lembrei-me disto porque estive agora com ela. E lembrei-me que não tinha falado disto, pá. Realmente eu vejo pessoas que ponderaram imenso e que tinham a certeza de quem queriam como madrinha e como padrinho. Pá, e não têm metade da amizade que eu tenho com a minha madrinha. Conheci em 5 minutos por acaso e pronto. E dei-me logo bem com ela. Agora, bem ponderado não foi, ter a certeza, não tinha. Estão a ver? Acho que é um bocado pouco tempo. Há pessoas que conseguem, há outras que não. Isto, as opiniões, não diria que se dividem. Talvez 30-70 para 70% das pessoas acharem que. Pá, eu já a fazer sondagens mentalmente, sabem? Mas diria que 70% das pessoas com quem já falei sobre isto, diria que sim, que é um processo que tem muita pressão, que nos põe muita pressão em cima e que tem que ser muito rápido. Outro apontamento que eu queria deixar aqui é sobre fazer a candidatura. Para mim, foi muito mais difícil escolher a segunda opção do que a primeira opção. Porquê? Porque eu tinha definido, consegui definir aquilo que eu queria e depois estava, ok, se isto não der, se eu não entrar aqui, para onde é que eu vou? Que é para isso que serve a segunda opção. Eu fiz a candidatura logo nos primeiros dias, porque já tinha mais ou menos pensado tudo, e eu ponderei várias vezes mudar só a segunda opção. Foi muito mais difícil do que escolher a primeira opção, aquilo que eu queria mesmo. Agora, uma coisinha para alongar aqui a introdução. Isto já não foi bem a introdução, acho que já está mesmo no episódio. Mas para falar aqui sobre isto. Bem, então, eu esta semana fiz uma coisinha que não sei se faz sentido sequer referir aqui, mas eu vou referir. Que eu fiz um episódio especial do Pod da Cast para os amigos chegados no Insta. Pá, e porquê é que eu vou falar disto aqui? Reparo numa grande diferença entre gravar o Pod da Cast e varrer a mente. Não sei se se lembram de eu ter dito no primeiro episódio que tinha feito um podcast nos Amigos Chegados do Insta, que tinha feito 4 episódios, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, este era o 1, como forma de continuação, quase. O que é que acontece? Acontece que eu mudei muito o rumo que eu pensava que o podcast ia tomar. Ou seja, eu mesmo no podcast, se calhar já ia metendo assim mais assuntos sérios, mas eu dizia mesmo, tipo, o objetivo disto. Ai, eu acho que falei disto no último episódio, não foi? Pois, se calhar foi. Mas que o objetivo disto era ser uma coisa mais à toa, coisas não tão, pá, importantes, digamos assim, coisas mais superficiais. Aliás, se vocês forem ler a descrição do podcast. Eu acho que diz lá, tipo, não sei o que, isto é um podcast sobre assuntos superficiais. Pá, acho que já não é tanto, sabem? De repente estou a fazer dois episódios sobre arte, mais dois sobre felicidade. Acho que mudei muito o rumo do podcast e aquilo que era para ser o podcast. Pois eu falei mesmo disto no episódio passado, que eu lembro-me de perguntar: vocês estão aqui mais pela parte brincalhona e divertida ou pela parte mais séria? O que me leva a um ponto que é o ponto da evolução, sabem? Porque eu senti que no início estava tipo, pá, também não quero falar de assuntos muito sérios porque também tenho medo que me caiam em cima com qualquer coisa. Mas a verdade é que eu me sinto bem à vontade a falar aqui, sabem? Tipo, eu vejo as estatísticas, vejo o feedback que me vão dando e pronto, e sinto-me mesmo à vontade para falar com vocês aqui. Portanto, falo. E isto tem a ver também com uma coisa que eu vi há uns tempos. Vi uma discussão entre duas pessoas, não é? E pá, do nada aconteceu o impossível, que foi uma das pessoas respondeu a dizer, pá, realmente eu não estou tão bem informado sobre este assunto, ainda estou a aprender sobre isto, obrigada por me explicares, agora percebo que deves ter razão e pronto. E concordo e obrigada por me ensinar, estão a ver? E aquilo chocou-me, porque isso é raríssimo de ver. Ninguém faz isso. O nosso ego não nos deixa
perder assim a razão. E depois a parte da pessoa estar mesmo a dizer, pá, realmente eu devia ter me informado melhor sobre o assunto, não sei tanto sobre o assunto, obrigada por me ensinares. Estão a ver? Isto mostra muito a evolução e o amadurecimento das pessoas, tipo a aprendizagem contínua que nós vamos fazendo. E então, eu perguntei-vos, fiz aí perguntita só para manter o contacto com vocês, e perguntei: aceitas facilmente quando não tens razão? Pá, eu estava à espera que ganhasse o não, com para aí 55, 52, vá. No entanto, o que é que aconteceu? Ganhou o sim, ou seja, aceitam facilmente com 60%. Também não foi assim uma percentagem tão discrepante, mas eu estava mesmo à espera que a maioria das pessoas dissesse que não e que é teimosa e que vai até ao fim. Então, respostas que me deram sobre isso. Quando percebo que não tenho razão, sim, ou seja, aceita facilmente, mas se não perceber, tenho razão até ao fim. Mas às vezes gosto de continuar a brincar e dizer que tenho razão. É um bocado isto, acho que as pessoas, e às vezes não é só brincar, é o ego, é o precisar de não dar a parte fraca, de te meteres inferior porque tu não sabias sobre aquele ponto. Estão a ver? Porque tu não estavas informado e, portanto, não estavas a ver a coisa da perspectiva do outro. Depois, sim, ou seja, aceita facilmente, mas insisto imenso no meu ponto de vista até ser mais que evidente que está errado. Ou seja, só quando tipo está a passar já por burra, por ter aquele ponto de vista, é que já dá o braço a torcer. É quando já é tipo ridículo. Penso eu que seja isto. Outra pessoa diz que por acaso até é uma coisa que admite com facilidade, nem sei bem como nem porquê. Pronto, ok. Eu também acho que admito com facilidade, mas nem sempre foi assim. E às vezes não é bem, às vezes sou, pá, porque sou teimosa também um bocado. Isso choca um bocado com o conseguir aceitar assim facilmente. Facilmente, se calhar não. Mas até, eu acho que até aceito. Outra pessoa diz que, em geral, sim, mas acho que por vezes depende do tipo de pessoa com quem estás a lidar e do teu mood. Ou seja, a tua predisposição para aceitares ou não que tens razão. E se calhar, o que ele diz aqui do depende do tipo de pessoa, talvez uma pessoa com quem tenhas mais à vontade para te colocares numa posição inferior, digo, opá, inferior porque estás a dar o braço a torcer, não que sejas mesmo inferior. Mas depende provavelmente do à vontade que tens com a pessoa, sabem? Para se conseguirem pôr numa posição. Pá, pois é, inferior, porque vocês estão a dar o braço a torcer à pessoa, ou se é uma pessoa em quem vocês não confiam e não querem dar parte fraca. Outra resposta que eu concordo, principalmente com a primeira parte, que a pessoa diz orgulhosa, eu disse aqui teimosa. Então, acho que sim. Claro que tenho vezes que também sou orgulhosa, mas na maioria das vezes aceito na boa. Eu acho que também sou assim. É um bocado aquela cena do não nasci a saber tudo, portanto gosto de ouvir aquilo que os outros têm para dizer, mesmo que cheguem à conclusão que afinal eu sou churra, que é como quem diz burra. Às vezes também aceito que estou errada um bocado porque não estou para me chatear e para defenderes a tua opinião convém argumentares e eu sou péssima com palavras. Então, sobre estas últimas partes, é um bocado aquela cena de não nascemos a saber tudo e não se importa que os outros cheguem à conclusão que ela é churra. Eu importo-me. Mas sim, eu gosto, tipo, por exemplo, esta coisa que eu faço aqui do podcast, de explorar a vossa opinião, de não me ficar só pelas sondagens, é mesmo porque eu gosto de poder ter a opinião da pessoa que acha que sim e da pessoa que acha que não. Ou se vocês têm como fator mais determinante o trabalho ou o talento, estão a perceber? E gosto de saber o porquê da pessoa achar isso, não é? Porque senão eu vou ter aqui só uma opinião que é a minha e assim eu estou-vos a dar os dois lados da moeda, estão a perceber? E agora, como só li respostas de pessoas que disseram que sim, que aceitavam, vou ler uma resposta de uma pessoa que acha que não. Portanto, diz assim: idealmente diria-te que sim, mas na realidade não é bem assim.
É uma cena que tenho mesmo que tentar melhorar e também depende muito da pessoa com quem estou a discutir. Lá está, cá está, depende da pessoa, depende do quê? De como te sentes com a pessoa, tipo, do teu à vontade com a pessoa. Continuando. Principalmente em cenas de cultura geral ou em coisas do dia a dia, quando acho que tenho razão, leva-me até ao fim. E se me aperceber que no final não tinha razão, muitas das vezes continuo a insistir na mesma coisa só para não dar parte fraca. Cá está o ego. Em termos de crenças e assim, só mudo a opinião quando provarem que estou errada e neste aspecto já aceito facilmente que não tinha razão. Pá, isto do ego que eu estou a dizer parece uma coisa fácil, sabem, de contornar. Tipo, é só baixares o ego, tipo, é só perceberes que toda a gente erra, que toda a gente tem defeitos, que nós não sabemos tudo, que ninguém nasce ensinado. Parece bué fácil, mas não é. Nós queremos sempre parecer que estamos por dentro de determinado assunto, que conseguimos discutir. Lá está aquela pessoa que diz que para defenderes a tua opinião tens que saber defendê-la, argumentar. E é por isso que existem as falácias, pá. 11º ano de filosofia, não sei se lembram. Pá, a falácia do boneco de palha, a ad hominem. Então a ad hominem é daquelas que é tipo estupidamente usada, estão a ver? É ridiculamente usada, tipo muito usada para aquilo que é tipo atacar a pessoa em vez do argumento. É das piores coisas, é das piores falácias que eu acho que posso ver, tipo, é daquelas que mais me irrita, porque nem faz sentido, nunca faz sentido atacarem a pessoa e não o argumento. E é das mais usadas. Porquê? Porque é fácil. É fácil atacarem a pessoa em vez do argumento, não é? Porque se vocês estão a discutir, imaginem, um assunto do qual vocês não percebem muito, vocês se calhar nem vão perceber o argumento da pessoa, nem vão ter as ferramentas necessárias para poder apresentar um contra-argumento. E depois o que é fácil? Olhar para a pessoa e meter tipo para baixo a pessoa e não o argumento. É tipo estarem a discutir sobre o aborto e uma das pessoas diz-me: Ah, mas tu és gordo. Tipo, o que é que tem a ver? Porque é gordo não pode ter opinião. Porque é magro não pode ter opinião. Pá, essa falácia ad hominem é daquelas que me mete mesmo, pá, nem faz sentido. Pá, nenhuma falácia faz sentido, senão não era uma falácia. Mas a falácia ad hominem nem sequer faz sentido tipo existir. Alguém ter pegado e começado isso. Pá, espero que estejam tipo a evoluir e a crescer e a mudarem-se. Há um episódio, até vou aqui recomendar, já não sei qual é o número, mas há um episódio do podcast do Guilherme Geirinhas, que é o Sozinho em Casa, e eu sinto que recomendo e falo aqui bué de Guilherme Geirinhas, mas eu identifico-me muito com o que ele diz no podcast. E não só, nas publicações do Insta também. Ele tem um episódio que se chama É mais difícil mudar de opinião do que mudar de casa. Ele tem assim uma espécie de trocadilhos nos títulos, acho sempre piada ao título. E ele fala precisamente disto, que nós tipo, somos pessoas que idealmente estamos a evoluir e estamos a crescer no sentido de nos tornarmos, sei lá, melhores em sociedade, melhores como pessoas, melhores numa determinada coisa que gostamos de fazer ou que não gostamos de fazer, mas tem que ser feita. E essa evolução e esse crescimento implica uma coisa tão simples como mudança. É só isto. Vou ter que pegar noutro exemplo que já referi a esse homem várias vezes no podcast. É ele então, João Batista Coelho, mais conhecido como Slow J. E o que é que acontece? Ele tem uma música em que diz nunca mudes ou nunca julgues. Estão a ver? Isso também é bem importante. É tipo, nós estamos em constante mudança. Nós estamos a evoluir para um determinado sítio, para uma determinada opinião, para uma determinada, para um determinado objetivo, viver em sociedade, aprender, pronto, o que seja. Isso implica mudança. Sempre, não é? Porque se vocês não podem evoluir se estiverem estáticos. Se vocês estão parados numa determinada crença, numa determinada opinião, numa não, em todas as vossas crenças, em todas as vossas opiniões, se todos os patamares da vossa vida não mudam, como é que vocês podem evoluir e passar para outros patamares? Não podem, não é? Se não estão a mudar, também não estão a mudar de patamar. Portanto, ele diz, tipo, nunca mudes ou nunca julgues, também porque
essa mudança é muitas vezes atacada, estão a ver? Que é tipo, mas hoje estás a gostar de, sei lá, uma comida que o pessoal mais velho gosta. Favas, feijoada. Quando eras criança não gostavas. Sabem, até há tipo estes pratos nas comidas, às vezes as crianças não gostam e depois em adultos adoram. Pá, isto agora é um exemplo bem superficial, claro, de gostos alimentares. Claro que há coisas mais, talvez, fraturantes da sociedade, como pessoas que se identificavam anteriormente com uma religião e agora são agnósticas. E as pessoas vão lá e tipo, eras tão crente e agora és assim, tipo, pá, as pessoas mudam, evoluem e é normal e ainda bem que é normal, porque se essa evolução e essa mudança não acontecesse, pá, estávamos estagnados. E como eu já disse, a evolução tanto pode ser como vocês em ser humano, como numa coisa específica. Que vocês gostem ou não gostem, já falei sobre isso no episódio, daquilo de sentirem que fazem mais coisas por obrigação ou porque gostam de facto. Ahm, Pá, e agora perguntei-vos cenas novas que vocês gostavam de aprender. Então, uma língua nova, uma qualquer e diferente, tipo alemão, aprender a pintar bem, teatro, piano, italiano. Gostava de falar outras línguas fluentemente, mas não quero passar pelo processo. Ahm, Sou um completo pé de chumbo, portanto, aprender a dançar está no topo da lista. Dança, outra vez. Tocar um instrumento, eu gostava de bateria. E andar a cavalo. Dançar, outra vez. Falar italiano, outra vez. O que é que se passa com o italiano? E cozinhar cenas mais elaboradas. Neste momento, tocar piano como um pro e aprender alemão, outra vez, e russo. Pá, para quem diz aí que quer aprender a tocar piano, contactem-me. Estou a gozar, eu não sei assim tanto. Não sei se consegui ensinar alguém na fase em que estou. Mas pronto. Senti bué que línguas novas estão imensas. Até está aqui outra. Aprender uma língua nova. Pronto. Acho que aprender uma língua nova está tipo no topo. Depois dança e depois talvez tocar piano e bateria. Ou seja, aprender um novo instrumento. Agora, houve aqui uma pessoa que tocou no porquê de não estar a aprender essas coisas novas, que é não quero passar pelo processo. O que é que eu tenho a dizer sobre isto? Fazendo referência ao que eu acabei de dizer da evolução e da mudança, para a evolução acontecer, a mudança tem que acontecer. Eu diria que a evolução é o ponto final. Estão a ver? Vocês estão a ver que evoluíram. Estão a ver? Pá, eu não estou a ser criteriosa nem tipo estudei o assunto. Eu estou-vos a explicar o meu ponto de vista pela maneira como eu depois vou falar. Portanto, vejo mais a mudança como essa sendo o processo. E eu acho que há imenso medo da mudança e da diferença. Há bué medo, pegando também na coisa das opiniões, de se ter uma opinião diferente. Sabem? Aquela coisa de se está toda a gente a escolher aquilo e a preferir aquilo, se calhar também devia. Pá, não, vocês, tipo, são vocês e a vossa opinião é a vossa opinião pessoal. Mas o processo da mudança faz parte. E eu percebo que o processo, o que ela se calhar está aqui a dizer, é eu ter que estar a estudar, ter que estar a treinar, ter que, pronto, despender esforço e tempo para alcançar o objetivo. Pá, pensemos num exemplo bué prático. Alguém que, tipo, está num processo de querer mudar o corpo. Perder peso, por exemplo. Estão a ver, tipo, a pessoa, o que seria o objetivo, ou seja, a evolução, a mudança, vá. Pronto, se calhar a mudança também vejo mais como um objetivo no fim. Mas, pronto, a mudança que a pessoa quer obter, a evolução que quer fazer é perder peso. Vamos imaginar o esforço que ela vai ter que fazer, o tempo que, não só o tempo que despende para aquele determinado objetivo, perder peso, mas também o tempo que demora a conseguir ver os resultados. Estão a ver? Eu sinto que se calhar as pessoas até
têm a vontade de começar e que até podem começar, mas desistem a meio do processo porque não veem resultados imediatos. Há muito aquela coisa do só acredito quando vejo, tocando também na questão das crenças, e isso passa um bocado por, pá, não estou a ver resultados, não acredito que o meu esforço esteja a ser recompensado ou que vá ser recompensado. E então desistem e cortam ali logo. Pá, eu ainda tinha aqui mais um tópico para falar, mas acho que acabei por desenvolver este de uma maneira já muito. Vocês já têm muita coisa para absorver daquilo que eu disse. Se calhar vamos mesmo ficar assim, pá. Tchauzito.